Um tempo atrás eu escutei uma história de uma igreja que foi uma grande lição. Essa igreja, eles quiseram ter um crescimento super rápido, né, um crescimento exponencial num período muito curto de tempo. Então eles lançaram lá uma meta para a igreja crescer, já numa etapa que essa igreja estava perdendo pessoas de balde. Então o momento não era nem de, bom, vamos crescer, e muito menos de vamos crescer radicalmente num período muito curto de tempo. Era de entender por que tem pessoas saindo de balde da igreja, né? Então, eu até fiz um vídeo aqui que eu falei daquele formulário anônimo. Era uma ótima oportunidade de entender, né? Sentir o pulso da igreja, entender, enfim. Mas eu me enterei que depois, essa igreja não só eles não chegaram na meta que eles tinham estabelecido de crescer radicalmente num período muito curto de tempo, senão que eles diminuíram o tamanho que eles estavam quando começaram essa meta. Ou seja, para resumir, se a meta deles fosse se manter só o que eles tinham, eles já não teriam alcançado a meta, muito menos crescer do jeito exponencial que eles queriam. Então, daí eu conversando com algumas pessoas, né, que eu acabei me inteirando dessa história, ficou claro que não teve uma gestão, que era simplesmente fé. Ficou tudo centralizado ali nos pastores, que não entendiam nada de gestão, e acabou a coisa indo pelo ralo, né? Não só não chegaram na meta, como diminuíram de tamanho quando começaram a lançar essa meta. Então, você ia ver, não teve assim, cara, então tá bom, nossa meta é crescer tanto em tanto tempo, vamos dividir isso aqui em 4 fases. A primeira fase, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer isso. Precisa implementar isso. Não, era só oração fervorosa e crer no Espírito Santo e no seu santo poder. E não funciona assim. Claro que a gente deve depender de Deus e confiar em Deus, mas tem uma parte que a gente deve fazer. Então, se a gente deixar de lado essa diferença, porque uma das frases que eu mais escuto é: ai, Rodolfo, mas a gente não é uma empresa, a gente é uma igreja. Óbvio, eu entendo que a igreja não é empresa, eu entendo isso. Mas se a gente deixar de lado as diferenças básicas, ou seja, uma empresa tem objetivo financeiro, de ganhar dinheiro, de lucrar financeiramente. A igreja não deveria ter, pelo menos, esse objetivo, apesar de que hoje em dia você vê absurdos na mídia, enfim, na televisão. Mas, tirando de lado essa diferença óbvia de que a igreja não deve ter um objetivo financeiro por trás disso, mas o evangelho ele não é um produto para ser comercializado. Mas ninguém está falando disso, né? Tem tanta abobrinha que às vezes as pessoas falam em relação a esse assunto que é impressionante, mas deixando isso de lado, deixando essa diferença óbvia de lado, minha pergunta é: por que não comparar os dois? Por que não comparar, se a gente deixa de lado essas diferenças, por que não comparar igreja com empresa? Não precisa ser muito inteligente para você chegar à conclusão de que tem muito mais semelhança do que diferença. Tem muito mais coisa parecida do que diferenças. Por exemplo, como que as empresas, elas delegam o trabalho? Como que elas empoderam as pessoas? Como que elas supervisionam o trabalho? Como que é o trabalho em equipe? Como que é a prestação de conta? Como que é a correção de curso? Lançaram um projeto em andamento e ele não está indo bem. Como que corrige o curso disso? Como que avalia as métricas? Né? Como que motiva a equipe? Como que é feita a comunicação da empresa? Como que é a transparência na comunicação? Tudo isso são coisas que a igreja devia aprender, né? A motivação da equipe, a organização, a agenda, né? Como é o processo de empoderar outras pessoas e descentralizar o poder de uma pessoa só, né? Como que eles lidam com a crítica. Gente, tudo isso aqui uma empresa faz, e a maioria das empresas fazem bem feito. E se a gente for olhar tudo isso aqui em boa parte das igrejas, a gente tem muito mais para aprender com o meio secular do que de ensinar eles. E na verdade eu vou te dizer, a igreja devia ensinar isso daí para o meio secular, e não o contrário. No entanto, a igreja ainda está engatinhando no que é gestão de projetos, gestão de pessoas, transparência, delegar, empoderar outras pessoas, descentralizar poder, tudo isso. Então a igreja devia ensinar isso para as empresas. A gente devia ser uma referência nisso. E não, a maioria das igrejas é um desastre nesse aspecto. Então, se a gente voltar ao exemplo que eu te contei no começo dessa igreja, que tentou crescer de um jeito exponencial, de um jeito super rápido, se tivesse talvez tido uma gestão, né, de centralizar o poder só do âmbito dos pastores, delegar isso para outras pessoas, empoderar outras pessoas, fazer uma gestão eficiente, com inteligência, com sabedoria, sim, utilizando estratégias humanas que vão ajudar a igreja a crescer, vão ajudar pessoas a conhecer a Jesus, né? Às vezes a gente fala desse assunto e pessoas falam: mas a igreja está muito distraída com estratégias humanas. Não tem que ver com estratégia humana. A gente fala às vezes de estratégia demonizando estratégia. Estratégia é um método, é uma ação prática que você está tomando para ter um resultado eficiente. Se o resultado é que pessoas vão conhecer Jesus e vão começar a caminhar com ele, ótimo, vamos usar a estratégia sim. Jesus enviava os discípulos de 2 em 2, Jesus falou que a gente deve ser, né, simples como uma pomba, mas astuto como a serpente. Então, Jesus tinha sim estratégia. Estratégia por si só
não é errado. Toda igreja tem estratégia, ainda que você não saiba qual é, mas você usa sim estratégia. Então, vamos parar de demonizar a estratégia, vamos aprender. Então, essa história dessa igreja poderia ter sido diferente. Talvez não iam chegar no resultado que queriam chegar, porque realmente era uma meta bem maluca, mas assim, podia ter chegado perto, podia ter chegado em algo, ou pelo menos podia ter se mantido. Nem isso eles se mantiveram. Por quê? Porque faltou gestão. Então, o alcance online da igreja, é muito triste ver que às vezes o alcance online da igreja, ele é menor que o alcance online da padaria do seu João, né? Que o mecânico, o pintor, o chaveiro, o cabeleireiro, eles sabem formar uma audiência online, e a igreja não. A igreja tá aí, né, só postando de forma orgânica, sem ter uma estratégia por detrás e sem saber como utilizar as ferramentas digitais em pleno ano de 2021 e pior, no meio de uma pandemia, que a gente, pelo menos na pandemia, devia ter acordado para dizer, uau, o mundo é digital, a gente precisa aprender a se mexer no digital e formar audiência no mundo digital para a gente conseguir chegar a mais pessoas. Então, não, igreja não é empresa. Claramente, igreja não é empresa. Mas a igreja pode aprender muito com as empresas, com outros negócios, sem comercializar a fé, sem tratar o evangelho como um produto, sem se distrair com as coisas carnais deste mundo. A igreja pode aprender com organizações, pode aprender com ONGs, pode aprender com outras empresas, como eles fazem, como que eles formam audiência online, como que eles lidam com equipe, como que eles fazem a comunicação deles, e incorporar isso. Porque isso vai ser uma bênção para a igreja e vai permitir a igreja poder chegar a mais pessoas, tá? Então para de fazer essa comparação. Ai, nós não somos uma igreja, nós não somos uma empresa, nós somos uma igreja. Vamos aprender com as empresas. Se você sabe que você não comercializa a fé, se você sabe que você não vende nada, que você sabe que você não está com objetivo financeiro por trás, tudo bem. Então trate de aprender com as empresas e ver o que você pode implementar. Faça o que a Bíblia diz, de observar todas as coisas e reter o que é bom, ok? Deus te abençoe e tchau, tchau.